Se você ouvir a palavra surto em uma notícia distante e sentir que isso não tem nada a ver com você, esse é o primeiro erro. Pandemias não começam quando o mundo entra em pânico. Elas começam quando quase ninguém está prestando atenção. Um caso isolado, uma febre confundida com gripe, um hospital sobrecarregado que trata sintomas, não causas. Quando o nome do vírus finalmente aparece na tela, o tempo já está correndo contra todos. E se você acha que ainda haverá aviso suficiente para se preparar, é exatamente assim que as crises avançam sem resistência. O vírus Nipah não é novo, mas continua sendo subestimado. Ele circula silenciosamente em ambientes onde humanos e animais compartilham espaço, comida e água. Ele não precisa de multidões para se espalhar no início. Precisa apenas de um ponto de contato errado, uma gota invisível, um hábito cotidiano que parece inofensivo. O perigo não está no que você imagina como uma pandemia clássica, mas naquilo que parece pequeno demais para gerar preocupação. Em cenários anteriores, tudo começou com sintomas comuns: dor de cabeça, febre, cansaço, nada que justificasse alarme imediato. O corpo reage como se fosse mais um vírus respiratório qualquer. O problema é que quando os sinais mais graves aparecem, o organismo já está lutando uma batalha desigual. Confusão mental, dificuldades respiratórias, inflamação cerebral. Nesse ponto, a pergunta deixa de ser como evitar o vírus e passa a ser como ganhar tempo. Pandemias seguem padrões humanos, não apenas biológicos. O vírus se move porque pessoas se movem. Ele se espalha porque rotinas são repetidas sem questionamento. O erro mais comum não é a falta de informação, mas a demora em levar a sério aquilo que já se sabe. Enquanto autoridades discutem classificações e protocolos, o risco se infiltra na vida cotidiana de quem acredita que proteção é algo que só começa quando há ordens oficiais. A proteção real começa antes. Começa no entendimento de que saúde coletiva depende de decisões individuais repetidas todos os dias. Não se trata de viver com medo, mas de eliminar comportamentos que ampliam o risco. Em pandemias anteriores, o maior número de infecções não ocorreu por desconhecimento, mas por insistência em manter hábitos, mesmo quando sinais claros de alerta já existiam. O primeiro passo é reconhecer que vírus como o Nipah não se espalham apenas por grandes eventos. Eles se aproveitam de ambientes fechados, de alimentos mal armazenados, de contato com secreções animais, de água contaminada. Regiões rurais e urbanas podem ser igualmente vulneráveis, desde que exista uma ponte invisível entre o reservatório natural do vírus e o ser humano. Essa ponte quase sempre é criada por necessidade, costume ou descuido. Quando o medo surge, muitas pessoas cometem o erro de buscar soluções extremas ou milagrosas. Isso gera falsa sensação de segurança. A verdadeira proteção é menos dramática e mais constante. Higiene rigorosa, atenção a fontes de alimento, cuidado com locais de risco e, principalmente, capacidade de mudar rotinas rapidamente. Quem demora a se adaptar é quem mais sofre as consequências. Durante surtos anteriores, um padrão se repetiu. Pessoas que minimizaram os primeiros sinais continuaram circulando, trabalhando e socializando. Não por maldade, mas por pressão social e econômica. O vírus não precisa de intenção. Ele precisa apenas de continuidade. Cada contato desnecessário é uma oportunidade. Cada atraso na mudança de comportamento é um convite silencioso para que a cadeia de transmissão continue. O corpo humano não é uma fortaleza isolada. Ele depende do ambiente. Quando hospitais entram em alerta, não é apenas o sistema de saúde que está em risco, mas toda a estrutura social. Falta de atendimento adequado transforma casos leves em graves. Falta de informação clara gera pânico ou negação. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo: mais exposição. Proteger-se não significa se isolar do mundo indefinidamente, mas entender quando reduzir interações e como torná-las mais seguras. Ambientes fechados mal ventilados são aliados de vírus respiratórios. Contato próximo sem necessidade é um erro repetido em quase todas as pandemias. A diferença entre quem atravessa uma crise com menos impacto e quem sofre perdas irreversíveis está na rapidez de adaptação. Outro erro comum é acreditar que apenas pessoas com saúde frágil correm risco.
Vírus não escolhem vítimas com base em força física. Eles exploram oportunidades. Pessoas jovens e aparentemente saudáveis também adoeceram gravemente em surtos anteriores, muitas vezes porque demoraram a procurar ajuda ou porque subestimaram os sintomas iniciais. A falsa sensação de invulnerabilidade é um dos maiores aliados de qualquer pandemia. A proteção começa dentro de casa. Ventilação adequada, limpeza frequente de superfícies de contato, atenção à procedência dos alimentos, frutas mal higienizadas, água sem tratamento e contato com animais silvestres ou seus resíduos aumentam riscos desnecessários. Em regiões onde o vírus já foi identificado anteriormente, esses cuidados deixam de ser recomendação e passam a ser necessidade básica. Quando os primeiros casos se acumulam, a comunicação se torna confusa. Informações contraditórias circulam com rapidez. Nesse cenário, quem depende apenas de manchetes reage tarde. A proteção exige acompanhamento constante de fontes confiáveis e capacidade crítica para filtrar exageros e minimizar boatos. O medo desinformado paralisa. A informação correta orienta. Há um momento em toda a pandemia em que a situação muda de fase. O que antes parecia distante se torna pessoal. Um conhecido adoece. Um hospital local entra em alerta. É nesse ponto que decisões adiadas cobram seu preço. Quem já ajustou rotinas sofre menos impacto. Quem espera instruções detalhadas para cada passo perde tempo precioso. Preparação não é acumular suprimentos sem critério, é planejar. Ter estoques básicos, sim, mas principalmente ter clareza sobre como reduzir exposições, como manter comunicação com familiares, como acessar ajuda médica rapidamente. A ansiedade leva ao excesso, a preparação leva ao equilíbrio. Em surtos graves, o sistema de saúde opera no limite. Consultas atrasam, exames demoram. Por isso, reconhecer sintomas precocemente e agir com responsabilidade protege não apenas você, mas todos ao seu redor. Isolamento voluntário ao primeiro sinal suspeito não é exagero, é respeito coletivo. O clímax de uma pandemia não acontece quando o número de casos explode, mas quando a sociedade percebe que subestimou o risco. É nesse ponto que medidas drásticas entram em cena. Restrições, mudanças abruptas, impactos econômicos e emocionais. Quem se protegeu antes sente menos choque. Quem ignorou os sinais iniciais enfrenta consequências mais duras. A história mostra que pandemias não terminam de forma repentina. Elas desaceleram, recuam e podem retornar. A proteção não é um evento único, mas um processo contínuo. Relaxar completamente ao primeiro sinal de melhora é outro erro recorrente. O vírus aproveita brechas deixadas pela pressa em retomar a normalidade. O aprendizado mais importante é simples e desconfortável. A próxima pandemia não será evitada apenas por avanços científicos, mas por mudanças de comportamento. Vacinas, tratamentos e protocolos são fundamentais, mas chegam depois do início do problema. O que acontece antes depende de escolhas individuais repetidas milhões de vezes. Se você entende que se proteger não é um ato isolado, mas uma sequência de decisões conscientes, você reduz drasticamente suas chances de estar no lugar errado, na hora errada. Pandemias testam não apenas sistemas de saúde, mas a capacidade humana de aprender com erros passados. Ignorar esse teste é repetir a história. Agora pense em quantas vezes você já ignorou uma recomendação básica por parecer exagero. Quantas vezes acreditou que o risco era pequeno demais para mudar hábitos. Esse roteiro não é sobre medo, mas sobre responsabilidade. Sobre entender que proteção real começa quando ninguém está olhando. Se esse conteúdo te fez refletir, escreva nos comentários o que você mudaria hoje para reduzir riscos em uma crise sanitária. Se inscreva no canal para acompanhar análises que vão além das manchetes e te ajudam a se antecipar ao perigo. E deixe o like se você acredita que informação clara e preparação salvam mais vidas do que pânico tardio. Porque quando o próximo alerta soar, a diferença entre atravessar a crise ou ser engolido por ela estará nas decisões que você já tomou.